Eu acho que desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente fica aqui na Terra, a gente tá sendo vaidade. Porque pra mim, quem tem que aparecer são os entrevistados. E eles são as estrelas da reportagem. E aí, eu já acordo jornalista. Pra começar é isso. O jornalista não tem essa coisa de que você vai chegar, vai bater o ponto, agora eu vou trabalhar. Não. E a necessidade não tem hora e não tem momento pra chegar. Na hora que acaba o jornal, já se começa a pensar no próximo. A rotina talvez seja a falta de rotina, é diferente do... Não se sai compartilhando o enviar sem antes pesquisar. O que garante que aquela informação que você está lendo é correta? O que garante que aquela pessoa que escreveu aquela matéria está bem intencionada? Para você saber a verdade, você tem que encontrar a raiz. Nem todo mundo está disposto a ir atrás da raiz. Sociedade. Porque pensa comigo, se você não tem informação correta, você toma a decisão errada. Aí daqui a pouco pode ser um amigo, mas desde que seja uma pessoa boa pra você. Boa em que sentido? Que cuida de você, que te ensina coisas boas, que te dá boas referências, que te ensina o que fazer, o que é correto. Eu acho que o treino é importante. Treino é treino, jogo é jogo, é verdade, mas quem treina forte joga bem. E tudo que você for fazer, você tem que fazer da melhor qualidade possível. Melhor estudante. Quando eu falo de ser melhor estudante, não é que você tem a obrigação de ser o melhor da sala. É você se comparar com você mesmo. É fazer as coisas com paixão, com vontade, com alegria. Ninguém é melhor do que ninguém, ainda bem. Todo mundo precisa de todo mundo. Olá pessoal, eu sou a Larissa Grotto e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SAcast, o podcast da Escola Santo Antônio. Hoje em dia vivemos em uma época em que a notícia se espalha de forma muito rápida. Posts, comentários, vídeos e opiniões se espalham na internet o tempo todo. Mas será que sabemos identificar a verdade? Como é a fake news? Qual é a responsabilidade de quem cria essas informações e as enviam? Para falarmos melhor sobre esse assunto, hoje temos um convidado especial, Maicon Araújo, apresentador da TV Centro-América, que leva a notícia às suas casas todos os dias. Seja muito bem-vindo, Maicon. Muito obrigado, Larissa. Eu agradeço o convite de toda a equipe aí, dos bastidores, o pessoal que está ligado aqui conosco, o pessoal que vai assistir. Espero que gostem aí um pouquinho da nossa conversa, do nosso bate-papo. Então, vamos conhecê-lo melhor? Quem é o Maicon fora das câmeras? Como surgiu o interesse pelo jornalismo? E o que o motivou a seguir essa profissão? Olha, muitas perguntas. Você tem tempo para ouvir tudo? Porque é muita história. Bom, quem eu sou, talvez nem eu saiba te dizer. Porque na vida todos nós somos, digamos, seres que vão se aperfeiçoando. Igual um barro mole que vai ficando duro, vai ganhando forma. Eu acho que desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente fica aqui na Terra, a gente está sendo moldado. E da mesma forma nós temos características e a gente vai, digamos assim, descobrindo qualidades, defeitos, a gente vai descobrindo novas habilidades, vai aperfeiçoando e também vai descobrindo defeitos. Então assim, mas no resumo, eu acho que eu sou uma pessoa bem tranquila, uma pessoa alegre, brincalhona, mais séria. Você vê, tudo é o oposto. Brincalhona e séria. Apaixonada pelo Vasco da Gama. Para desespero da minha esposa, da minha família. Eu sou apaixonado pela minha família também. E você falou sobre quando surgiu a ideia de ser jornalista, é isso? Uhum. Então, essa resposta talvez esteja com a minha mãe. Por que acontece? Uma história que ela fala para mim, fala para quem vai em casa e também que eu me lembro vagamente, é que quando eu tinha 4 para 5 anos, ela tentou me colocar numa escola particular e aí eu logo no primeiro ano eu não quis ir. Fui na primeira semana e chorava. Ela falava, por que tá chorando? E eu falava que eu não queria ir na escola porque
a escola ia até o horário do Globo Esporte. E eu queria assistir o Globo Esporte. E aí chorando. Até que ela falou o seguinte, não, conversando com a vizinha nossa, que era amiga dela, tal, chegou no consenso de que deixa ele esse primeiro ano sem estudar, porque ele ainda está um pouco adiantado, e aí ano que vem você coloca ele. Aí ela conversou comigo, né, falando, olha, então esse ano você não vai para a escola para você assistir seu Globo Esporte, mas ano que vem você vai. E aí foi. Então acho que esse foi o primeiro momento que talvez eu não sabia explicar, mas eu já gostava de assistir Globo Esporte, gostava de esporte. E, na verdade, acho que juntou com uma frustração de eu ter vontade de ser jogador de futebol, não ter sido jogador de futebol, e eu queria estar ligado na área do esporte. Então, assim, sempre quis trabalhar nessa área. Fiz jornalismo para trabalhar com esporte. O caminho foram traçando novas rotas no meu caminho, e acabou que eu trabalho com esporte, mas não como imaginava que fosse ser. Né? Então, assim, eu estudava os times de futebol, eu sei o hino de todos os grandes clubes do Brasil de cabeça, sou pesquisador de tática, eu me imaginava sendo um comentarista, e ainda acho que posso ser, viu? A gente não sabe o futuro. O apresentador de um programa de esportes. Ainda não aconteceu, mas como eu disse, acabou que fui para outros caminhos até chegar no jornalismo. Mas, se eu estiver me alongando, você me fala aí, viu? Não, tranquilo. Então tá bom, o que eu falei aqui é bom para conversa. E aí, o que acontece? Fiz no ensino médio, tudo e tal. Aí, eu queria fazer jornalismo. Não tinha jornalismo. Aqui, quando eu morava em Cuiabá, quer dizer. Morava em Cuiabá. Aliás, morava aqui. Vim para cá que não tinha jornalismo. E aí eu falei, vou fazer o jornalismo em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso. Prestei o vestibular, nada. Falei, caramba, nem classifiquei. Falei com meu primo falou assim, não, faz radialismo, porque a base do curso de jornalismo é a mesma para jornalismo, radialismo e publicidade. Você faz os 2 primeiros anos, aí depois que acaba ficando específico o curso. Você ainda vai ver isso mais pra frente na sua vida, né? E aí acabou que eu fiz cursinho pré-vestibular, tive a ajuda de uma pessoa que me ajudou, viu o meu esforço, eu trabalhava desde os 14 anos, ganhei metade da bolsa num cursinho muito antigo, posso até falar o nome que não existe mais, é Jean Piaget Objetivo, cursinho muito bom, aprendi muita coisa, revi muitos conhecimentos e classifiquei para radialismo. Eram 30 vagas, eu fiquei em 40º. Falei, opa, vai dar bom. Ninguém desistiu, Larissa. Ninguém desistiu. Veio aquela frustração. 3º ano eu falei, e agora? Eu era um dos melhores alunos na época quando eu estudava na minha sala. Eu estudava no Adolfo Augusto de Moraes. Fiz o ensino médio lá e o ensino fundamental no Renilda. E aí eu lembro que eu vi até alguns colegas que não eram assim, bons alunos, entre aspas, né? Não tinham notas boas como eu na época, mas cada um tem a sua qualidade. E aí eu lembro que eles estavam trabalhando, ganhando dinheiro e eu sem fazer nada. Eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar e ajudar em casa. E aí eu trabalhava no laboratório de sementes. Vou chegar lá, eu estou enrolando, mas vou chegar lá, gente. Laboratório de sementes. Quando cheguei nesse laboratório de sementes, a minha chefe falou, por que você não faz agronomia? Eu falei, mas agronomia tem que gastar, eu não tenho dinheiro. Não, faz biologia na Universidade Federal de Mato Grosso. E aí você faz biologia, lá você vai eliminar muitas matérias quando você for fazer agronomia. Eu falei, boa ideia. Nesse ano eu não fiz cursinho, eu fiz cursinho 2 vezes. Nesse ano eu fiz biologia. Passei em 9º lugar à noite. Falei, mas vou fazer biologia, eu não gosto de biologia. Fiz biologia, não fui dos melhores alunos. E aí, por incrível que pareça, acabei adorando biologia. E fui o único, meus colegas que ficam meio chateados, né? Falam até que a professora gostava mais de mim, mas eu fui o único que tirou 10 de média na disciplina prática de ensino, que era que tinha que dar aula. O único que tirou 10 de média, prática de ensino 1 e prática de ensino 2. Quando fui sorteado, eu caí na escola Sagrado, que era a escola das freiras. Eles falaram, você tá lascado, você caiu lá é colégio rígido, você não assiste aula. Eu não vou dar mau exemplo para vocês, mas é bom a gente ser honesto, né? Eu não assistia muitas aulas para assistir jogo do Tigrão,
Tigrão da Vila, time que eu acompanhava muito, né? Torço pro Tigrão. Torço também pro União, o pessoal do União sabe disso. E também pro antigo REC. E aí, o que acontece? Saía pra festa, tal, não sei o quê. E aí, usei um único caderno pra faculdade inteira. O pessoal falou, você tá complicado, você vai zerar, você vai reprovar. Não era um bom aluno, no sentido de estar ali. Mas, e quase reprovei por falta. Né? Até minha esposa está assistindo aí, vai descobrindo um pouco das verdades aí, viu? Ela tá ali nos bastidores, Larissa. Mas assim, o que acontece? Eu tinha uma facilidade, que eu acho que os professores e as pessoas que estão assistindo vão entender, que existem alunos sensitivos, visuais, auditivos. Eu sou visual. Eu sentava, olhava para o professor e entendia tudo. E aí, quando chegou na prática de ensino, eu consegui reproduzir tudo que eu aprendi. E aí eu fui o único que tirou 10 de média. Enfim, fiz biologia, virei professor, mas jamais deixei de ter esse sonho de ser jornalista. E aí, mesmo dando aula, falar para os meus alunos, vou ser jornalista. Ah, professor, mas como? Não tem... Não sei, mas eu vou ser. Chegou o curso aqui particular, trabalhava numa outra empresa, comecei a fazer o curso de jornalismo e com 2 anos, antes de terminar o curso, fui convidado... Consegui uma vaga para ser produtor na TV Centro-América. Fui contratado antes de terminar o curso, me destaquei. Terminei o curso e estou na Centro-América desde lá. Isso já vai 10 de dezembro de 2010. No aniversário da cidade eu entrei. A apresentadora era Adriana Garcia, que foi muito conhecida aqui na cidade de Rondonópolis. E agora, em dezembro desse ano, eu completo 16 anos. Que volta longa, né? Ainda bem que podcast pode falar bastante. Aham. É uma trajetória muito interessante. Eu achei uma trajetória, assim, incrível, que teve seus altos e baixos, mas que fez você amadurecer, eu diria, ao longo dos anos. Quais foram os maiores desafios que você encontrou no início da sua carreira? Os maiores desafios? Olha, foram vários. Eu acho que o maior desafio foi chegar na TV Centro-América. E esse foi o maior desafio, que era uma coisa que na época para mim era inacessível. Só para você ter uma ideia, eu deixei currículo 4 vezes na Centro-América. Eu não conseguia passar da redação, da entrada da portaria. Porque eu queria entrar lá. Não importa a função. Não precisava ser jornalista. Eu queria trabalhar na Centro-América, eu queria viver aquele ambiente, eu queria, sabe, de alguma forma entrar. Que é o que a gente fala às vezes, queimar etapas, né? E que às vezes a gente é mais novo, hoje eu estou um pouquinho mais velho, vocês são mais novos, mas é preciso respeitar o tempo das coisas, né? Então assim, você tem um tempo de estudar, você tem um tempo de amadurecer, e naturalmente as coisas vão acontecendo. E aí, a primeira dificuldade eu acho que foi essa, que quando eu menos esperava, a oportunidade apareceu. Minha colega estava terminando o período que ela estava lá de produção, de estágio, e abrir a vaga. Ela falou, você não quer ficar no estágio da TV? Claro que eu quero. E consegui a oportunidade. Depois disso, acho que as maiores dificuldades foram eu me identificar dentro daquele espaço. Que apesar de eu falar bastante, como vocês estão vendo, e ser bem comunicativo, eu sou tímido, por incrível que pareça. Então eu não sou uma pessoa que chega e sai falando com todo mundo, sabe? Mas quando eu converso, sinto confiança, eu vou conversando. E lá você encontra, como qualquer empresa, pessoas de diferentes perfis, culturas, ideias, né? E às vezes o pessoal falava bastante, falava palavrão, e aquilo ali me ficava meio assim, e cobrava. Pessoas muito experientes. E aí quando você chega e é novato, você percebe que às vezes tem colega que tem um pouco mais de paciência com você, tem colega que não tem um pouco tanto de paciência com você. Então você tem que se encaixar. Então acho que essas foram as maiores dificuldades, entendeu? E na reportagem, a minha maior dificuldade, eu tinha um receio no começo que era para fazer passagem. Você sabe o que é passagem? Não. Passagem é a hora que o repórter aparece na reportagem. E isso prova que eu nunca tive vaidade. Porque para mim, quem tem que aparecer são os entrevistados. E eles são as estrelas da reportagem. Eles são as estrelas do assunto. Então, eu sempre... E tinha que gravar a passagem. Porque a passagem é como se fosse a assinatura do repórter. Ó, aquela reportagem é do Maico Araújo. Então, como que você comprova? Ele apareceu na reportagem. Então, é com aquele pedaço. Então, acho que esses foram os maiores desafios no começo.
que mais te encanta no jornalismo? O que mais me encanta no jornalismo? Você gosta de super-heróis? Gosto. Então tá. Você já reparou que os super-heróis, todos eles, são da comunicação? Assim, reparar. Super-Homem. Não, nem tanto. Super-Homem, Clark Kent, trabalha no Planeta Diário, disfarçado. Homem-Aranha, Peter Parker, fotógrafo. Os grandes super-heróis estavam na área da comunicação disfarçados. É claro que a gente se frustra muito, mas é uma sensação maravilhosa quando você consegue ajudar uma pessoa que precisa. Sabe? A pessoa que vai, ela sabe que ela tem os direitos dela, que está dentro da lei, ela procura, ela vota, ela paga os impostos dela, ela faz tudo certinho, ou não tão certinho, mas ainda assim ela tem seus direitos, e ela não consegue ter acesso àquilo que está no papel que dizem que é direito dela. Aí ela procura todo mundo, político, fulano de tal, não consegue. Onde que ela vai? Quem que é o super-herói do povo? Não que nós sejamos, mas para muitas pessoas é tipo assim, não tem jeito, eu vou atrás. Vai atrás do jornalista. Como se a gente resolvesse tudo. Mas a gente não resolve. Mas a gente procura sentar, ter empatia. E acho que esse é o papel do jornalista. Ter empatia. Se fosse comigo, eu ia gostar? Se fosse comigo, eu ia sofrer? Ia. Então eu não quero que essa pessoa passe por isso. E aí você começa a buscar essas coisas. Então, quando você consegue destravar uma situação que parece sem solução, isso é maravilhoso. Hoje mesmo, eu não sei quando vai pro ar, mas tem um telespectador chamado Seu Paulo, que até mando um abraço para ele. Depois eu até vou mandar o link lá para ele assistir. Que ele mandou mensagem no jornal. Tava num link ao vivo, não sei onde que eu tava, se era no Senai, no outro lugar, no trânsito. E ele mandou mensagem me agradecendo, falando que liberaram para ele um serviço de câmera hiperbárica que ele estava precisando, que ele sofreu um acidente, ele ficou paraplégico. E esse tratamento é o que faz fechar uma ferida que ficou aberta com o machucado dele. E ele estava sem acesso a isso. Um outro caso, um outro menino que chama-se Pedrinho, que tem uma doença muito rara, que ele precisava de uma pomada. Ele ficou tentando, olha só, defensorias da cidade, acesso via justiça, não estava tendo acesso. E aí, com muito custo, a gente buscando a resposta, cobrando todo mundo. E aí, fui atrás de defensoria, fui atrás de prefeitura, fui atrás de governo do estado, fui atrás de várias pessoas, fui atrás de políticos, e a pomada chegou para ele semana passada. Então, quando você vê situações como essa, e aí a mãe ou a pessoa chega e fala, ó, Deus te abençoe, mas é de coração, isso aí é o que faz valer a pena. Como funciona a sua rotina como jornalista de televisão? Jornalista de televisão, vamos lá. Eu acordo e aí eu já acordo jornalista. Para começar é isso. O jornalista não tem essa coisa de que você vai chegar, vai bater o ponto, agora eu vou trabalhar. Não. Meu telefone, toda hora chega mensagem. É pedido de ajuda, até dinheiro emprestado que eu não tenho. Não adianta me pedir não. Mas o pessoal pede de tudo e querem ajuda. E a necessidade não tem hora e não tem momento para chegar. E eu procuro dar atenção para todo mundo. E às vezes até sou cobrado pela minha esposa, pelos meus filhos, porque às vezes é um excesso e você tem que saber equilibrar. Então, assim, primeiro ponto, não tem uma rotina específica para eu ser. Mesmo você perguntando de ser jornalista de televisão, eu já vou chegar na rotina, mas o que eu quero dizer é que para quem tem interesse de ser jornalista, você tem que dedicar de fato para as pessoas. E elas não sabem que você tem um horário para ficar na TV. Elas procuram você. E aí, na medida do possível, você vai atendendo. Mas quando eu saio para a TV, eu vou cedo. Existe já uma equipe que prepara o Bom Dia Região, que é o programa que estou apresentando atualmente. E eles preparam a edição já. Na hora que acaba o jornal, já se começa a pensar no próximo. Se prepara,
Eu chego neste exato momento, falo agora, atualmente, porque a nossa rotina muda. Por que muda? Porque colega sai de férias, aí você tem que entrar às vezes mais cedo, às vezes você entra um pouco mais tarde, às vezes tem uma demanda, mas chego, trabalho na edição do jornal, o fechamento do Bom Dia Região, faço a escalada, defino os destaques, converso com a equipe, vou, me apronto, coloco os microfones, lapela, vou pro estúdio, testo. Uma curiosidade, o pessoal gosta de curiosidade, né? Eu sou meio que o DJ de manhã, então assim, eu coloco uma música, cada dia uma música diferente, eu vou ouvindo, vou cantando, e aí todo mundo escuta comigo. O pessoal que tá no ponto, pessoal que tá lá, a minha colega de primavera escuta, pessoal da rua aqui, a gente vai brincando e deixa o clima bem leve pra gente trabalhar com prazer. Tocou a vinheta do jornal, aí a gente se transforma. E aí começa, apresentamos o jornal, depois do jornal eu vou pra reportagem, troco de roupa, tomo um café, vou fazer reportagem na rua, volto, pego os assuntos que eu vou trabalhar, por exemplo, ao vivo no link do MT1, que eu participo atualmente, e vou fazer essas entradas ao vivo. Depois volto, almoço, volto de novo para a TV, faço alguma coisa, ou reportagem, ou já adianto o próximo jornal. Então, basicamente, essa rotina. Mas, assim, isso muda muito, entendeu? Depende muito da necessidade. Às vezes tem uma reportagem especial, você fica fora do jornal. Às vezes você precisa fazer alguma outra demanda. Então, assim, depende muito da necessidade. Às vezes tem vezes que eu fico fechando o MT1 junto com meus colegas. Durante as férias do colega, às vezes eu apresento o MT1. Então, assim, não tem uma... Você perguntou de rotina, eu estou te falando tudo isso porque o jornalismo é difícil você falar de rotina. A rotina talvez seja a falta de rotina, é diferente de um contador, de uma outra profissão que você tem, sabe, horários estabelecidos, algumas funções. O jornalista, ele meio que vai se adaptando a cada dia uma realidade. Como você enxerga a relação dos adolescentes com a informação ultimamente? Olha, eu fico um pouco assustado. Porque o que acontece? Por um lado é muito bom porque os adolescentes é igual um CPU num computador, tá vazio, tem espaço para tudo, roda fácil, o computador novo não trava, né? E é tudo fácil, tudo aprende-se muito fácil. A facilidade de comunicar, hoje praticamente todo adolescente tem rede social, ou vai ter, ou tem contato, celular. E isso já conversa, que meus pais falavam, mas eu já tenho falado muito isso na minha época, né? Na minha época. Então a gente já fala isso, não tinha nada disso. Por outro lado, eu vejo muito que é uma coisa que é do adolescente, às vezes. Não estou falando de você, mas eu já fui. É achar que sabe de tudo. É achar que já sei de tudo, eu sei, e não. Sabe, às vezes o excesso de informação faz os mais jovens acharem que sabem demais. E o principal que eu diria para os adolescentes, para os mais jovens, é ouvir os pais, as pessoas mais velhas. Mais do que um livro, do que um jornal que você assiste, a melhor realidade de quem vive a realidade. Então você tem que primeiro ter sensibilidade para ouvir as pessoas próximas de você, para depois você ter essa capacidade de você ver as redes sociais, a internet. Mas assim, eu vejo um lado muito positivo, com muita qualidade e habilidade, mas também vejo uma confusão na hora de estabelecer o que é verdade e o que é mentira, entendeu? Entendi. Eu acho interessante essa parte também das fake news nas redes sociais, porque muitos jovens acreditam em coisas que não são reais e como se fossem fatos para eles. Quais os principais riscos de acreditar em tudo o que circula nas redes sociais? Bom, vou falar primeiro como jornalista. Como jornalista, eu não confio nem em mim. Mas como assim? A minha sombra, tem hora que eu acho que ela tá atrás, mas ela tá na minha frente. Tem hora que eu acho que ela tá na frente, ela tá atrás. Sabe por quê? Depende da luz que eu estou recebendo. O jornalista, ele tem que desconfiar de tudo. As pessoas não são jornalistas, mas têm acesso à informação do nível e de uma carga como se fossem jornalistas. Então, devido a essa realidade, a gente está entrando agora muito forte na parte de inteligência artificial. Eu acredito que o maior desafio
seja justamente buscar as ferramentas corretas para identificar o que é verdade e o que é mentira. Hoje, até quem é da área da comunicação, ou seja, jornalista, tem dificuldade de saber o que é verdade e o que é mentira. O primeiro passo para você saber o que é verdade e o que é mentira é o trabalho jornalístico, que é o que eu estou falando, as pessoas não são jornalistas, mas elas precisam criar essa habilidade. Antigamente não se imaginava que as pessoas comuns, que não fossem jornalistas, digamos assim, tivessem acesso à informação. Hoje elas têm. Então, já que elas têm que criar essa habilidade que jornalistas têm, que é o quê? Apuração. Não se sai compartilhando o enviar sem antes pesquisar. O que garante que aquela informação que você está lendo é correta? O que garante que aquela pessoa que escreveu aquela matéria está bem intencionada? O que garante que aquela informação vai ser útil? Será que ela vai agregar, vai ajudar pessoas ou vai destruir reputações? Então o que você tem que fazer? Buscar as fontes. Que é igual, por exemplo, na escola a gente fazia antigamente, não sei se ainda faz hoje, acho que faz. Pegar o livro, saber quem que é o autor, tentar descobrir qual que era aquele período que o autor vivia, como que era o contexto. Então, se isso já era difícil, hoje é muito mais. Mas é uma coisa que eu aconselharia. Por exemplo, você vê uma notícia que fala sobre economia. Aí lá está falando do Banco Central. Pesquisa o Banco Central. Quem que está no Banco Central? O economista João. Pesquise sobre o economista João. Sabe? Uhum. É como se você tivesse uma árvore, a informação fosse uma árvore. Para você saber a verdade, você tem que encontrar a raiz. Nem todo mundo está disposto a ir atrás da raiz. Todo mundo só quer ver a árvore. A árvore é o que te mostra. A raiz é o que está lá dentro. E a verdade está lá dentro. Para você descobrir, você tem que ter essa predisposição, entendeu? Então eu falo assim, nós jornalistas, uma notícia, às vezes você passa um período apurando para saber se é verdade ou se é mentira. Então, imagina quem não é e tem acesso a tanta informação. Então assim, hoje é muito difícil combater ou saber o que é verdade e o que é mentira. Uhum. Eu diria também que é como se fosse uma semente plantada e aí nasce um fruto, só que o fruto a gente não sabe que tipo de fruto que é. E eu acho interessante nós pesquisarmos as raízes, porque nós podemos saber se ele é venenoso ou não. Se ele é um fruto que pode ser comestível para as pessoas, tanto para os animais, ou se ele é um fruto que apenas ficou ali por enfeite, vamos dizer assim. Exatamente. Só complementando o que você está falando, é igual numa produção agrícola. Como que funciona uma produção agrícola? Se a pessoa está plantando uma determinada cultura, vamos supor que a pessoa está plantando algodão. Plantio de algodão. Aí tem um inseto que danifica o algodão. Se aquele inseto já danificou uma planta, estou dando só um exemplo. Às vezes é doído, você vai ter que arrancar aquela planta. É igual um pé de maçã, uma macieira. Se uma maçã podre está ali, ou então você colhe uma maçã e coloca uma caixa de 20 maçãs e tem uma maçã podre, o que você tem que fazer? Você tem que tirar automaticamente o mais rápido possível a podre. Porque se você deixar na mesma caixa, as boas vão ficar podres também. Então a informação é muito semelhante. Se você tem um ambiente equilibrado, controlado, no sentido de fluindo perfeitamente, e vem uma notícia, entre aspas, que não é notícia, né? Uma mentira, uma fake news, e ela adentra aquele espaço, ela pode criar muita confusão. E isso que é o problema. Muitas pessoas ainda não se deram, não deram atenção devida de como que é sério esse assunto das notícias, né? Por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem o Fator Fake do G1. É uma ferramenta muito importante que eu aconselho, as pessoas podem buscar. E claro, os meios de comunicação que eu trabalho, eu posso falar que assim, claro, somos humanos, podemos errar, mas a margem de erro é mínima, que a gente procura sempre editar, apurar o que o outro está vendo e buscando por meio dessas ferramentas descobrir se aquilo que a gente vai falar é verdade ou não é verdade. E a gente recebe muita coisa também. Então assim, é uma luta constante para levar para quem está lá do outro lado assistindo, ouvindo ou lendo a verdade. E é por isso que, até por isso que eu estou aqui conversando com você. Já pensou se eu falasse mentiras ou as pessoas não tivessem credibilidade, eu não estaria aqui.
Agora, são 16 anos trabalhando praticamente nessa área junto com meus colegas. Se eu relaxar e começar a trabalhar errado, em pouco tempo eu vou destruir tudo que eu fiz. Então, assim, se eu identificar um erro, eu tenho que fazer igual a maçã podre que eu falei pra você. Eu tenho que retirar pra seguir meu caminho. Quais sinais costumam indicar que uma informação pode ser falsa? Quais sinais? Primeiro, se fosse algum tempo eu diria que assim, o absurdo. Só que hoje em dia tem tantos vídeos, por exemplo, que são absurdos e são reais. E tem coisas que não parecem absurdas e são mentiras. Hoje, por exemplo, a gente está nessa época da inteligência artificial que eu vou confessar, é muito difícil você descobrir se é verdade ou se é mentira. Muito difícil. Mas eu não vou saber te dizer nomes, mas existem várias ferramentas, você pesquisando nas próprias redes sociais, que são ferramentas que você pode colocar aquela informação ou aquele vídeo e ela vai buscar todos os elementos, os fragmentos que construíram aquela informação. E ela vai te dizer se aquilo é verdade ou se é mentira. Por isso que eu falei, o Fato ou Fake é uma ferramenta acessível, fácil, que as pessoas podem buscar também, onde tem profissionais específicos que são preparados para justamente fazer isso. Buscar o que é verdade e o que é mentira, utilizando algumas ferramentas que acabam ajudando nessa detecção. Eu acho bom a gente pesquisar se aquilo que a gente realmente está pesquisando ou está vendo nas mídias, nas redes sociais, é um fato, porque acaba que em determinados momentos podem ser que sejam fatos ou não. Por isso que é sempre bom a gente tirar a conclusão de que é real ou é fake. Qual é a importância de ensinar educação midiática nas escolas? Olha, essencial. Essencial. Porque a gente está nesse mundo. O nosso mundo agora é mídia. O nosso mundo agora é comunicação. Não está mais restrito ao jornalista. Hoje, qualquer pessoa ela fabrica e produz conhecimento, literalmente. Então, você precisa conhecer essas ferramentas o tempo todo. Eu vou mais adiante. Eu acho que na escola tem que se ensinar isso. Mas isso também, na escola também tem que ensinar educação financeira. Na escola também tem que ensinar direitos e deveres, coisas básicas sobre a legislação. Lá no final do ensino médio também tem que começar a ensinar os próximos passos depois do ensino médio. Eu, por exemplo, fiz biologia, Larissa, e todo mundo, falo pra você, eram 30 pessoas que entraram no curso, no primeiro ano, passou o primeiro ano, ficaram só 15. Sabe por quê? Porque a maioria não sabia o que era um curso de licenciatura e bacharelado. Você sabe o que é? Não. Pois é, então, isso aí é uma coisa que precisa explicar. Muitos achavam que fazendo o curso de biologia, eles iam terminar o curso, eles iam trabalhar no projeto Tamar, que é com tartaruga, eles iam no meio da floresta assinar um laudo de uma licença ambiental. Quando chegou no final do primeiro ano, o professor falou, próximo ano vocês vão ter muitas aulas para preparar vocês para a sala de aula. Sala de aula? O quê? Porque o curso era licenciatura. Licenciatura te dá licença para compartilhar o conhecimento. Bacharelado, você trabalha no campo de atuação. Então, o que eu estou querendo dizer? Claro que a comunicação tem que ser ensinada para os adolescentes. Hoje seria obrigatório. Mas essas outras ferramentas ajudariam demais os adolescentes na tomada de decisão. Minimizar os riscos, tomar decisões mais certeiras e ajudariam não só o adolescente, ajudariam toda a sociedade. Porque pensa comigo, se você não tem informação correta, você toma a decisão errada. Aí daqui a pouco tem alguém que realmente quer fazer biologia. E ele sabe, só que ele não passa. Aí passa aquele que não quer, que acha que era uma coisa. Aí descobre, aí desiste. Você entendeu? Então, assim, eu acho que essas coisas deveriam existir, sim. Além da comunicação. E também, principalmente hoje, para as pessoas da melhor idade. Isso também dá oportunidade para as pessoas que realmente querem participar. Sim, com certeza.
Hoje, muitos adolescentes se informam pelo Instagram, TikTok e YouTube. Isso preocupa você? Muito, muito. Eu tenho muitos colegas que eu admiro bastante, que ajudam todo dia, compartilhando informações. Olha, aconteceu isso, aquilo, outro. E nós tivemos uma mudança de uns tempos para cá, quando o governo federal, numa determinada época, autorizou a não necessidade do diploma. E aí o que aconteceu? Quando veio essa decisão, ela veio com o objetivo de valorizar a classe da comunicação dos jornalistas. Porque o que acontece? O curso de jornalismo, ele não é ele é um curso novo até, não é um curso que existe há muito tempo. Então, antes mesmo do curso, já existiam profissionais muito bons que trabalhavam na comunicação e que não fizeram o curso de graduação, mas que conheciam melhor do que muitos professores de comunicação. E aí, com essa decisão, foi importante porque acabou valorizando que essas pessoas pudessem exercer a profissão sem necessariamente ter a graduação, mas elas podem ter uma certidão, né, que autoriza elas trabalharem ali naquela função. Por outro lado, também liberou para que qualquer pessoa muitas vezes ache que é jornalista. Hoje a gente vê uma confusão, a pessoa abre um canal, ela tem uma boa oratória, ela sabe conversar, ela é agradável, ela é desinibida, ela é interessante. E ela começa a publicar algumas coisas, e ela começa a falar algumas coisas, e muitas pessoas, deixando-se levar por esse lado emocional e da empatia e de gostar, acabam tomando aquilo como verdade. Mas o jornalismo é diferente. O jornalismo você não escreve, você fala ou você lê necessariamente o que você gosta. Você fala o que é verdade. Quem tem que fazer juízo daquela informação é quem está recebendo, é o receptor. É o leitor, é o ouvinte, é o telespectador. Ele é que tem que julgar a informação. Não cabe ao jornalista, entendeu? A não ser que ele trabalhe numa função específica, ele vai escrever no jornal, ele vai escrever uma coluna, ou num site, ou ele tem um artigo de opinião onde as pessoas têm interesse da opinião dele. Mesmo assim, o próprio veículo de comunicação acaba deixando claro que aquela é uma opinião do jornalista. Não reflete necessariamente a opinião do veículo de comunicação. Então, assim, eu acho que é importante. Eu acho que é importante, tanto é que a gente observa que muitos jornalistas foram obrigados a ir para o TikTok, para as mídias, mas é importante que as pessoas entendam que não necessariamente você produzir conteúdo, você é jornalista, não. E há uma distância considerável. Como diferenciar informação de opinião? Informação de opinião? Eu vou dar um exemplo para você. Aconteceu um acidente muito grave, onde, por exemplo, infelizmente uma pessoa morreu. Essa é a notícia, essa é a informação. Opinião. Eu vou descrever o porquê talvez aconteceu aquilo. Olha, esse acidente aconteceu, mas esse não foi o primeiro acidente. Já aconteceu outros acidentes naquele ponto. Faltou isso, faltou aquilo. O que acontece? A opinião, ela é muito ligada a um comentário, ou a sua visão em determinado assunto. Entendeu? Então, assim, é o que eu falei agora há pouco. Vai muito dependendo do que o jornalista, ou a pessoa em si, ela está analisando determinado assunto ou tema. Mas não que aquilo seja a notícia. A notícia, a informação é uma coisa. Aliás, a notícia é feita com base em informações apuradas. A opinião é a visão de alguém em relação à notícia ou então determinado assunto. Uhum. A busca por curtidas e visualizações pode prejudicar a qualidade da informação? Pode prejudicar. Mas o mundo é esse. O mundo é esse, né? O mundo é onde as pessoas buscam a maioria. Então, é um exercício para o próprio profissional. Ele também tem que se tornar atrativo para poder participar das redes sociais. Né? É claro que tem as pessoas que confiam no profissional, na credibilidade que ele tem. Mas essa questão das curtidas, essa questão... As pessoas dão muito valor para isso.
Tanto é que, se eu não me engano, posso estar equivocado, viu? Porque eu não sou perfeito também, teria que apurar isso. Mas um tempo atrás, uma das redes sociais que nós tínhamos muito utilizado, quando você curtia, ela colocando o número de curtidas. E isso foi retirado. Por que isso foi retirado? Porque percebeu que muitas pessoas tinham a questão da saúde mental de, por exemplo, poxa vida, eu postei um negócio, 3 curtiram o que eu postei. Fulano postou, deu 10 mil. Eu não sou importante, fulano é importante. E não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. Mas essa é uma coisa que deveria ser trabalhado no geral, com a sociedade. Né? Não necessariamente mais curtidas ou mais comentários significa que aquilo é melhor ou que aquilo é bom. Não necessariamente. Mas hoje em dia a comunicação ela trabalha para isso. Além de você levar a verdade, você tem que ser atrativo para chegar para o público. É um desafio, está posto, é preciso andar e caminhar junto disso. Pessoa tal tem 3 curtidas, outra lá tem 10 mil. Isso não é questão de, ele é melhor do que eu. Não, todos nós somos pessoas, todos nós nós temos uma essência. Isso é muito importante para nós e para as pessoas que nós convivemos. E isso é um vício, viu? E todo vício é ruim. Se você acostumar ficando prestando atenção nas visualizações, você fica paranoico com isso. Então tudo você tem que ter um equilíbrio. Né? Mas é igual você falou, e a gente precisa aprender a lidar. Esse desafio que a gente está conversando aqui da comunicação, para você ver, eu vou, como eu disse, eu vou completar, já tenho mais de 15 anos na comunicação. É um tempo relevante, mas eu também sou inexperiente na comunicação. A minha experiência é muito em jornalismo de TV, né? E é uma experiência considerável. Mas eu tenho que aprender. E esse desafio não está restrito a quem não é jornalista. O jornalista também precisa estar o tempo todo ali, sabe, se atualizando, porque senão ele não consegue. É aquela coisa. Você tá tocando forró, você só sabe dançar sertanejo, você não vai ter com quem dançar. Então você tem que se adaptar. Hoje nós estamos na época da alta quantidade de informações e com um movimento muito forte da inteligência artificial, que é um caminho sem volta. Todos precisamos conhecer. É um caminho aparentemente sem volta. Como os adolescentes eles podem usar as redes sociais de maneiras mais conscientes? Eu acho que vai muito naquela pergunta que eu respondi lá atrás, que eu falei para você, que é assim, primeiro passo, que eu acho que, eu até dei um exemplo em outros momentos da árvore, né? A nossa raiz é a nossa família. Michael, mas eu não tenho aquela família que todo mundo fala, que todo mundo diz que é perfeito. Não. Você não precisa ter a sua vida igual ao do outro. Mas se você tem alguém que é importante para você, essa pessoa pode ser a sua família. Pode ser um amigo, mas desde que seja uma pessoa boa para você. Boa em que sentido? Que cuida de você, que te ensina coisas boas, que te dá boas referências, que te ensina fazer o que é correto, entendeu? Então, eu acho que o caminho é esse. Você tem que se cercar sempre de bons exemplos para você poder ter bons resultados. É interessante também a gente saber as nossas amizades, se elas são boas ou não para nós. Se forem boas, a gente continua, a gente segue, a gente pode seguir na vida, né? Mas se forem amizades que não vão agregar em nada no nosso futuro, a gente deixa para trás e continua seguindo como a gente fez. Eu até nem sei se eu te respondi tudo, porque eu fui pro lado da família. Só repete para mim essa parte final da última pergunta aí. Tá falando assim, como adolescente pode usar as redes sociais de maneira mais consciente? Exato. O que eu falei da família? Justamente porque eu acho que também os pais têm que participar, a família tem que participar. Por exemplo, muitos adolescentes sonham ou sonhavam em dirigir um carro. E aí ficava aquela aflição, mas só pode dirigir com 18 anos, só pode ter carteira de habilitação 18 anos. Por que só pode? Porque tem uma lei. Por que tem a lei? Porque foram feitos estudos. O que os estudos disseram? Que você só tem uma capacidade cognitiva de ter múltiplas habilidades e responsabilidades para o trânsito
a partir dessa idade. Entendeu? Então, as redes sociais ainda não tem esse manual de instrução. Mas a gente sabe que se as redes sociais elas podem ajudar, mas elas também podem trazer coisas ruins. Tem muitos adultos que têm problemas com redes sociais. Se os adultos que teoricamente teriam mais preparo sofrem, os adolescentes estão mais vulneráveis. Então eu acho que o adolescente, aí fica a critério de cada família, de cada pessoa, quem sou eu para julgar, cada um tem os seus motivos. Mas eu acho que o adolescente ele tem que ter esse suporte dos pais. Ou de alguém responsável. Se é só o pai, ou se é só a mãe, ou se é o tio, ou se é o avô, ou se é a avó. É a sua realidade, não sei. E se na sua família, por exemplo, alguém não faz esse papel, você pode trocar essa ideia. Pai, mãe, isso aqui eu posso ver? Eu sei que é meio que inversão das coisas, mas é interessante. Porque é importante, porque às vezes o próprio adulto não tem noção de que aquilo pode ser prejudicial para o filho, para a filha, para quem ele é responsável. Mas é importante, nesse tempo que a gente está, o quanto mais de elementos de segurança, é importante. A gente não pode deixar isso de lado, não. Uhum. Quais as habilidades importantes para quem deseja trabalhar com a comunicação? Habilidades importantes? É uma pergunta bem ampla. Porque a comunicação ela tem várias formas de se comunicar. Né? Por exemplo, eu apareço na TV. As pessoas me veem. Mas você tem uma ideia de quantas pessoas trabalham comigo e não aparecem? É muita gente. E todos trabalham com comunicação. Então, é difícil falar assim, uma característica. Depende muito da área. Primeira coisa, acho que qualquer profissão é gostar. Você tem que gostar da comunicação. Né? O ato de comunicar. Eu vou trabalhar na comunicação, mas eu vou ficar nos bastidores. É uma realidade. Eu vou trabalhar na comunicação, mas eu vou fazer o meio de campo. É outra realidade. O pessoal não está vendo o podcast aqui, mas as professoras estão, ralando aqui. Prepare, liga, vai lá, vamos tal dia, tal. E prepare, faz o vídeo bonito e capricha esse estúdio legal. São muitas pessoas para tornar aquilo comunicação. Isso aqui é comunicação. Então, não necessariamente a comunicação é. Mas, como a gente está falando da minha realidade que aparece no vídeo, você vê que eu enrolo, né? Mas eu falo. Eu acho que é interessante você gostar de conversar, gostar de ouvir, sabe? Olhar nos olhos, conversa, presta atenção, olha no olho da pessoa, fala, escuta, analisa. Na parte técnica fala, eu acho que é emissor, mensagem, receptor. Mas traduzindo, não se faz a comunicação com um lado só. São 3 elementos. Os 3 têm que estar muito bem embasados. E claro, na comunicação você tem que saber conversar com as pessoas, ter empatia. Meu público. Vou dar um exemplo para você. Eu fui um tempo atrás fazer uma reportagem na penitenciária da Mata Grande. Cheguei lá, na hora que eu passei, fizeram assim pra mim, um estalar de dedos. Tinha um reeducando, que ele já estava tendo alta, ou antes de ir para a penitenciária, ele me assistia. Então todo mundo assiste. É o reeducando, é o cara aqui reinserido na sociedade, é o cara que está trabalhando na comunicação, é o cara que está trabalhando de porteiro, é o motorista de caminhão que não mora na cidade, mas está passando por aqui. Você entendeu? Todas as pessoas de países diferentes, culturas diferentes, idades diferentes. Você tem que fazer uma comunicação que a informação seja importante e você valorize todos que estão do outro lado, sem julgar, com respeito. E aí, dessa forma, você ganha a credibilidade e o respeito das pessoas. Uhum. O que os estudantes podem fazer para desenvolver uma boa comunicação desde cedo? O que eles podem fazer? Eu acho que o treino é importante. Treino é treino, jogo é jogo, é verdade. Mas quem treina forte, joga bem.
Eu gosto muito de comparar com futebol. Se você treina, você não vai sentir nada no jogo. Tinha um treinador de futebol das antigas que foi multicampeão, que foi o Vanderlei Luxemburgo. Ele tinha um preparador físico, que eu esqueci o nome dele, que ele implementou no Brasil uma coisa nova chamada caixa de areia. Poucos educadores físicos faziam isso. Ele botava os jogadores para correr 1 ou 2 vezes na semana, 30 minutos a 40 minutos numa caixa de areia, uma quadra de areia. E o pessoal, por que está correndo na areia? Porque eles correndo na areia, eles vão se esforçar muito mais, vai cansar muito mais. Mas quando eles forem para o campo, eles vão voar. Porque o corpo deles foi condicionado na dificuldade. Quando chega na grama, a grama é muito mais fácil de correr do que na areia. Então quando os times dele iam para correr na grama, corriam muito mais que os outros times. Porque eles treinaram, porque eles se prepararam para as dificuldades. Então, para o adolescente é isso. Se você tem acesso a celular, tablet, computador, microfone, treina. Antigamente não tinha. Se você for conversar com os jornalistas, pegava o quê? Uma escova de cabelo, virava de cabeça para baixo, é o microfone. Olha no espelho, entendeu? E tal. Isso aqui é uma coisa excelente. O treino é feito todo dia. É o que eu falei. É o olho no olho, é a conversa, é trabalhar a dicção. A palavra tem que sair muito bem falada. Um exercício muito bom são as apresentações de trabalho, que muitos têm medo até na faculdade. Saem da escola. Ai, é seminário, meu Deus, eu vou ter que ir lá na frente. Essa é a melhor forma de você treinar. Chega lá na frente, todo mundo está te olhando. E agora? Não tem problema. A hora que você sair da frente, você vai voltar para a cadeira. Esse que está te olhando não vai lá? Todo mundo não está passando pela mesma coisa? Você não tem que ter medo de nada. Vai lá, se apresenta. Uma coisa que me ajudou muito, eu esqueci de falar na comunicação, foi que quando eu estudava e ia me preparar para as provas, a minha mãe me entrevistava. Ela pegava as perguntas e fazia para mim, me fazia as perguntas para ver se eu sabia. Ela tomava tipo um ditado. Pergunta tal, você sabe responder? E eu respondia. Então, o primeiro teste já foi esse. Durante as apresentações de trabalho, mesmo eu sendo tímido, eu não tinha vergonha. Entendeu? Porque eu comecei a criar... De tanto você se apresentar, fazer a apresentação de trabalho, você passa a não ter medo. E uma coisa que me ajudou demais foi quando eu fiz um grupo de jovens. Eu participei de um grupo de jovens aqui da cidade, que era o Querigma, que era da Nossa Senhora Aparecida. E aí eu comecei a fazer teatro lá. E eu lembro que teve alguns momentos a gente fez a apresentação de... Onde eu até fui uma vez, eu fui o Pôncio Pilatos. Eu tive que apresentar, fazer apresentação assim da via sacra. E teve um momento que até uma vez eu acabei em cima de um caminhão fazendo a leitura da igreja para 2.000 pessoas. Teve uma outra vez que eu fiz a primeira leitura ou a segunda leitura na igreja sem o papel. Mas por quê? Treino, repetição. Treino, repetição. E sempre se preparando para o imprevisto. Porque ele vai acontecer. Entendeu? Então, assim, hora que tem um imprevisto, mas quanto mais você treina, mais preparado você fica. Eu acho isso interessante pelo fato de que a gente acaba se comunicando todos os dias com as pessoas. E isso não é só pelo fato do jornalismo nem da comunicação. Isso são falas do dia a dia, quando você está conversando com seus familiares ou com seus colegas de trabalho, amigos, pessoas próximas. Isso é uma parte da comunicação também. Por isso que eu acho algo muito interessante e importante os adolescentes estudarem mais, a se comunicar, porque garante mais formas de trabalho e garante melhores condições de vida. O jornalismo pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes? Com certeza. É um papel do jornalismo. É o que a gente falou agora há pouco da notícia. É você levar a informação bem apurada, independente dos seus gostos, do que você acha que é certo ou que é errado. Você buscar fontes diferentes e você se torna um papel importante na sociedade que você quer. Né? No jornalismo é a comunicação, mas todas as profissões, tudo que você for fazer, você tem que saber que toda profissão é importante.
E tudo que você for fazer, você tem que fazer da melhor qualidade possível. A gente atribui muito os problemas que a gente tem na sociedade aos políticos. Mas a gente esquece que os políticos, um dia, foram nós mesmos. Eles estavam do lado de cá. Um dia nós podemos ser políticos. Se a gente acostuma a fazer coisas erradas, a gente vai fazer coisa errada sendo político ou não sendo político. Então, tudo que você for fazer, faça da melhor maneira possível. Você está estudando? Seja o seu melhor estudante. Quando eu falo ser melhor estudante, não é que você tem a obrigação de ser o melhor da sala. É você se comparar com você mesmo. Olha, hoje eu fiz essa prova, eu fui bem. Se você não foi tão bem na prova, não tem problema. Mas estuda. Por que você não foi tão bem nessa prova? Ah, eu errei isso. Ah, na próxima vez eu não vou errar. Então acho que no jornalismo ele contribui de maneira importante, mas todas as profissões são importantes. Michael, muito obrigada por ter compartilhado conosco um pouco das suas vivências, experiências e da sua história. Poderia deixar um recadinho pra gente? Mais do que eu já falei. Olha, primeiro agradecer vocês pelo convite, parabenizar as professoras que fazem um belíssimo trabalho com vocês. Vocês aqui da Escola Santo Antônio, eu posso dizer aqui, não é porque estou aqui, mas eu posso falar isso com tranquilidade. Vocês são sortudos, privilegiados de terem pessoas que querem fazer algo por vocês. E vocês têm um estúdio muito legal, que muitos lugares não têm. Gostei muito da entrevista, achei muito legal. E eu acho que o recado que a gente deixa é um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Fazer as coisas com paixão, com vontade, com alegria. Ninguém é melhor do que ninguém, ainda bem, todo mundo precisa de todo mundo. É ter humildade, né? Quem acha que sabe demais, não precisa estar vivo. Todo mundo que está vivo é porque precisa aprender. Então, até o seu último instante de vida, calma, você não sabe mais do que ninguém. Tem coisas que você sabe, mas tem coisas que outros sabem mais que você. Ter empatia, se colocar no lugar do outro. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer porque eu gosto. Mas será que o que eu gosto é o que o outro gosta? Já pensou se todo mundo fizesse tudo o que quisesse? Ia ser bom? Será? Convido vocês a assistirem um filme chamado O Todo-Poderoso, de Jim Carrey. Ele foi um jornalista e durante o filme ele cobra de Deus, ele fica bravo com Deus, até que Deus fala, não, peraí. É o Morgan Freeman, o Deus. Hoje você é Deus, cansei, toma aqui, você é Deus. O que ele resolve fazer? Eu não vou contar tudo, mas uma coisa eu vou contar. Todo mundo ganha na loteria. E os problemas das pessoas só pioraram. Por quê? Aí assista o filme. Então o que eu quero dizer? Faça o seu melhor, tenha humildade, tenha empatia. E é isso aí. Tenho certeza que essa conversa trouxe aprendizados valiosos para todos que nos acompanham. Lembrem-se, antes de compartilhar qualquer informação, pesquise suas fontes, quem a enviou e passou para outras pessoas e exerça seu senso crítico. Até o próximo episódio do SAcast. Muito obrigada, Michael. Obrigado vocês. O podcast que dá voz a boas ideias e transforma informação em conhecimento. E você que chegou até aqui, muito obrigada. Se inscreve no nosso canal, compartilha, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos SAcast. E compartilha essa conversa com alguém que também precisa descobrir o poder do discernimento. Tchau, tchau e até a próxima!